Oi gente, meu nome é Juliana e nesse canal eu trago conteúdo sobre casos e crimes. Eu vou deixar o meu Instagram aparecendo aqui embaixo, caso vocês queiram ir lá e deixar algum caso pra eu trazer aqui pra vocês. Então é isso e bora pra mais um vídeo. O caso que eu vim trazer pra vocês hoje é o caso que até tem um filme que chama Um Crime Americano. Ele não tá disponível na Netflix mais, mas eu lembro que eu assisti ele na Netflix, ele deve ter no YouTube se eu não me engano. Foi um dos primeiros filmes que eu assisti, eu acho, se eu não me engano, de crime, e eu só fui descobrir bem depois que ele havia acontecido em fatos reais. Eu recomendo muito que vocês assistam esse filme porque ele retrata muita coisa do crime aconteceu e foi retratado no filme. Até as cenas mais chocantes foram retratadas no filme, então eu recomendo muito que vocês assistam. Sylvia Mary Likens nasceu no dia 3 de janeiro de 1949. Ela era filha de Betty e Lester Likens e, além delas, os pais ainda tinham mais 4 filhos. Os pais, eles eram artistas circenses, então eles viviam fazendo turnês, eles viviam saindo para apresentar o circo deles. Então, com isso, acontecia dos filhos ficarem com parentes, com algum conhecido. Quando a Sylvia tinha 16 anos, ela já tinha morado em 14 lugares diferentes. Em 1965, os pais da Sylvia haviam se separado e ela estava morando com a mãe e com a irmã, porém eles tiveram que fazer uma turnê e com isso ele foi atrás dela, tanto que é retratado no filme que o pai foi atrás da mãe dela para eles conversarem, para eles poderem sair para fazer essa turnê. Então eles decidiram deixar as duas filhas dele, a Sylvia e a Jenny, que tinha 15 e 16 anos, com a Gertrude, em troca de $20 por semana. A Gertrude, ela tinha mais 7 filhos e as meninas conheciam as filhas dela por frequentar a mesma escola e a mesma igreja que ela. Era bastante conhecida no bairro, na vizinhança, porque ela cuidava muito das crianças, dos vizinhos, ela passava roupa, ela fazia serviços dentro da própria casa dela. Tanto o pai quanto a mãe da Sylvia em nenhum momento chegou a ver a situação em que ela vivia, a situação que ela tinha com as próprias filhas, mas mesmo assim eles resolveram deixar as duas com ela. E a única coisa que ele falou pra Gertrude era que era pra ela endireitar as meninas dele, assim como ela fazia com as próprias filhas. A Gertrude, ela cuidava das filhas sozinha e ela já havia passado por vários relacionamentos abusivos. Desde quando ela casou com o primeiro marido dela, ela passou por várias situações. A vida financeira dela não era boa, tanto que eu falei pra vocês que tanto o pai da Sylvia não chegou a verificar a situação em que ela vivia. E a situação que ela vivia com as filhas não era boa, era uma situação bem precária, na verdade. Tanto que, como eu falei pra vocês, ela fazia vários trabalhos pros vizinhos, ela limpava a casa, costurava, cuidava das crianças. E, além disso, ela ainda sofria com alguns problemas de saúde. Ela era anêmica, ela era fumante, ela sofria de asma, ela tinha depressão. Então, essa depressão dela acabou se agravando após um aborto espontâneo que ela teve. As primeiras semanas da Jenny e da Sylvia na casa da Gertrude foi bem tranquila. Elas frequentavam a escola juntas, elas frequentavam a igreja juntas, mas tudo começou a acontecer quando o pai das meninas acabou atrasando um cheque de $20 que havia sido acordado entre ele e entre a Gertrude. A Gertrude, em forma de castigar as meninas, ela batia muito nelas, mas até um certo ponto ela chegou a descontar essa raiva dela só na Sylvia, que era a mais velha. Ela batia muito nela e não só ela batia, como os filhos dela também batiam na Sylvia. Recebia pouca quantia de comida e às vezes quando ela conseguia se alimentar era de sobras da casa. Teve até uma vez que a Gertrude descobriu que a Sylvia tinha um namorado, então ela chamou a menina de prostituta e disse que a menina estava grávida. E ela foi e chutou o estômago da menina, mas quem realmente estava grávida era a Paula, que era a filha mais velha de Gertrude. A Paula, ela tinha um ciúmes muito grande da Sylvia, tanto que no filme mesmo dá pra vocês verem esses ciúmes que ela tem, porque a Sylvia conversava com alguns meninos da escola, mas o menino que ela namorava era totalmente diferente do gosto que ela tinha e a Sylvia também não participava do mesmo grupo de amigos dela. Teve também um boato de que a Sylvia chamou a Stephanie e a Paula, as duas filhas de Gertrude, de prostituta. Então a Gertrude convidou o namorado da Stephanie para bater nela. Ele foi até a casa dela, deu uma surra nela. Tanto ele quanto as crianças começaram a judiar muito dela, agredir muito a Sylvia. Eles queimavam a pele dela com um cigarro. Eles chegaram a forçar a Sylvia a introduzir uma garrafa de Coca-Cola de vidro nas partes íntimas dela, tanto que no filme isso é mostrado, todos eles sentados na sala
e aí ela mandando a Silvia fazer, ela forçando a menina a fazer, e aí a menina acabou se machucando. A Silvia acabou perdendo total controle sobre o próprio corpo dela, então acontecia de ela ir dormir, ela fazer xixi na cama, e pra Gertrude aquilo foi a gota d'água. Ela pegou a menina, levou a menina até o porão e fez a Silvia comer e beber da própria urina e da própria fezes. Enquanto tudo isso acontecia, a Jenny, que era irmã da Silvia, ela não podia falar nada pra ninguém, porque a Gertrude falava pra ela que se ela abrisse a boca pra falar alguma coisa, ela faria o mesmo com a Jenny. Os abusos foram intensificando cada vez mais, até que a Silvia teve que parar de ir pra escola, ela não podia ir pra escola mais, e uma enfermeira da escola foi até a casa da Gertrude saber o que estava acontecendo, porque ela não estava indo pra escola mais. E aí a Gertrude falou que a Silvia havia fugido e eles acreditaram nisso, pegaram, foram embora e encerraram o caso. E nisso a Silvia também já estava trancada no porão. As últimas semanas da Silvia, ela sofreu ainda mais. Eles chegaram a pegar uma agulha e escrever na barriga dela, queimando a agulha. Sou prostituta e tenho orgulho disso. No filme também mostra isso. Tem imagens no Google, não sei se eu vou colocar aqui pra vocês, mas tem imagens no Google também que mostra a barriga dela, o jeito que eles cortaram ela com a agulha. E além disso, ela ainda continuava sendo queimada por pontas de cigarro. A Gertrude então forçou a Silvia a escrever uma carta, e nessa carta ela tinha que dizer que ela fugiu da casa da Gertrude e que enquanto ela fugia, um grupo de meninos da região pegou ela e mutilou e abusou sexualmente dela. O plano da Gertrude então era deixar a menina no porão até que ela morresse e depois se livrar do corpo. Mas aí a Silvia ficou sabendo disso e tentou fugir, mas ela não conseguiu. Eles pegaram ela a tempo dela conseguir fugir e aí acertaram uma pedra na cabeça dela que fez com que ela desmaiasse. Dia 26 de outubro de 1965, a Silvia já estava fraca, ela já estava desnutrida, desidratada e muito machucada, e ela já não conseguia formular mais palavras, ela não conseguia falar mais nada, ela só ficava quieta porque eles não alimentavam ela e ela estava sofrendo muito. Os filhos da Gertrude, eles pegaram uma tarde pra ficar atormentando a Silvia, e aí eles pegaram uma mangueira pra dar um banho de água nela. A água era totalmente gelada porque era a mangueira do jardim, e aí nisso ela tentou fugir com as últimas forças que ela tinha, mas ela também não conseguiu. Até que a Stephanie, a filha da Gertrude, falou que ia dar um banho na menina, mas antes mesmo dela descer pro porão com ela, a Silvia já não estava respirando mais. E aí ela falou que ia fazer respiração boca a boca, ela tentou fazer, mas ela não conseguiu, a menina não voltou. E aí ela falou que ia ligar pra polícia, que tinha que chamar a polícia porque a menina não tava respirando. E a Gertrude falou que a Silvia tava fingindo e começou a agredir a Silvia com um livro. Até que eles decidiram que realmente precisava ligar pra polícia, eles ligaram. E aí, quando eles chegaram, a Gertrude mostrou a carta que supostamente ela escreveu, a Silvia havia escrito. E aí deu pra polícia, a polícia achou aquilo uma situação ok. Eles pegaram e saíram da casa. E aí, quando eles estavam saindo, a Jenny, que era irmã da Silvia, chegou pra um dos policiais bem no canto e sussurrou pra ele que se ele tirasse ela de lá de dentro, ela ia contar tudo o que aconteceu dentro da casa. Durante todo o julgamento, a Gertrude negou tudo e ela alegou insanidade mental, mas ela e a Paula, a filha mais velha dela, pegaram prisão perpétua. O Richard Hobbs, o Coy e o John, eles foram para um centro juvenil, lá eles ficaram por 2 anos, e as acusações contra a Stephanie acabaram sendo retiradas porque ela colaborou com a justiça. A Paula, que eu falei pra vocês, na época em que tudo estava acontecendo, ela estava grávida. No filme é mostrado que ela estava grávida de um rapaz que era casado, mas eu não achei nenhuma pesquisa que fala, eu não achei nada falando de quem era o pai do filho dela, não tinha nada falando. Mas enfim, ela teve o filho na cadeia e aí, pra homenagear a mãe, ela colocou o nome do filho de Gertrude, era uma menina, mas o filho dela foi adotado, eles tiraram o filho dela e foi adotada. Em 1971, a Paula acabou confessando o crime e aí ela foi liberada 2 anos depois. E já a Gertrude, ela foi condenada mais uma vez, mas ela acabou conseguindo a liberdade condicional em 1985. Ela mudou o nome dela e aí em 1990 ela morreu devido a um câncer de pulmão. A autópsia de Silvia identificou 150 feridas diferentes em todo o corpo dela e foi confirmada que as agressões aconteciam há bastante tempo. Além disso, a causa da morte dela foi dada por um hematoma subdural, que é a hemorragia no crânio causada por uma pancada forte na cabeça.
As agressões severas e a má nutrição também contribuíram para a morte da Sil. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa o like aqui, se inscreva aqui no canal e me sigam lá no Instagram.